Então, pessoal, essa é a nona questão de 2004 da prova para o ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha. Uma questão simples, é basicamente calcular o coeficiente de segurança relacionado ao deslizamento do muro de arrimo. Os dados do solo do aterro são esses, e do solo de fundação são esses aqui. E aqui são os dados geométricos do muro. Então, peço que tentem fazer sozinhos, e depois prossigam para a solução, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o coeficiente de empuxo ativo do nosso muro, que é dado por essa expressão aqui. Lembrando que, tanto na questão como na prova em si, não foi dada a fórmula do coeficiente de empuxo. Então é algo que a banca pressupôs que o candidato já soubesse de cabeça, ok? Então é uma fórmula boa para a gente guardar na hora da prova. Então, substituindo os valores, 1 menos seno de θ dividido por 1 mais seno de θ, o θ ele é o quê? Ele é o ângulo de atrito do solo. O nosso solo é o aterro que está sendo arrimado, que é 30 graus. O ângulo de atrito. Substituindo, nós obtemos o valor de 1/3. A tensão horizontal devido ao empuxo ativo vai ser dada pelo γ, que é o peso do meu aterro, vezes a altura, são 5 metros, vezes o coeficiente de empuxo, que vai dar o valor de 30 kN por metro quadrado. Lembrando, pessoal, a gente tem que sempre estar atento às unidades. São kN por metro cúbico vezes metro. Tem que dar kN por metro quadrado. Mas o que isso aqui quer dizer? Nós vamos ter uma tensão distribuída ao longo da altura, que seria força por metro. Só que o que acontece? O muro ele tem uma certa extensão. Ele não é só uma seção, ele tem, vamos supor, 30 metros, 40 metros. Então a gente sempre trabalha por faixa de metro. Por isso que a gente tem esse metro quadrado aqui. Porque é uma determinada força ao longo de 1 metro, ao longo da altura, ao longo de toda uma extensão, que no caso a gente está trabalhando a cada faixa de metro. Ok? Isso aqui só lembrar essa parte teórica. O cálculo do empuxo, ele vai ser a área do nosso diagrama de tensões horizontais, devido ao empuxo do solo, que vai ser dado por tensão horizontal máxima, aqui na base, vezes a altura, que é 5, dividido por 2, que é a área do diagrama, que vai dar o valor de 75 kN por metro. Ou seja, vou ter essa força aqui, localizada a 1/3 da altura, no valor de 75 kN a cada metro. Ou seja, se ele tem uma extensão de 30 metros, a cada metro vou ter essa minha resultante aqui, de 75 kN. Ok? Então, essa é a força que tende a deslizar o meu muro. Agora eu vou ter que calcular as forças que tendem a estabilizar. Ou seja, basicamente as forças de atrito que tendem a contrapor esse empuxo ativo. Então, temos que calcular o peso do muro, que vai ser dado por base vezes a altura vezes o peso específico. Só que o que acontece? O certo era considerar o peso próprio do concreto, por conta dessa espessura aqui, que é o peso do meu muro. Só que não foi dado na questão a espessura do muro. Então eu particularmente desconsiderei o peso próprio do concreto. Considerei tudo como se fosse somente o peso do aterro. Então vamos ter que base B 2,2 vezes a altura H 5 vezes o meu γ 18 kN por metro cúbico vezes aquele 1 que é por faixa de metro, que eu não mostrei aqui porque nem é praxe de mostrar isso aqui, que dá o valor de 198 kN. Nosso fator de segurança vai ser dado o quê? Quais são as forças de atrito que contrapõem o empuxo? Vai ser o peso vezes a tangente φ, onde φ é o ângulo de atrito do meu solo de fundação, que é 25 graus. Que eu acho que nessa questão era o mais importante que o avaliador devia querer, era isso daí. Saber se o candidato sabe diferenciar qual o ângulo de atrito que tem que ser utilizado. Então vai ser o peso vezes o meu tangente de 25, mais a coesão da minha base vezes
basicamente o que? A minha área de baixo. A minha área, essa aqui, que é 2,2 vezes 1. Porque o que acontece? A coesão, ela serve como se fosse uma cola. Então ela ajuda a contrapor essa força de empuxo aqui. Somando as duas parcelas, dá 101,13. Dividido por 75, nós temos um fator de segurança de 1,35. Acredito que era apenas isso que a questão quisesse, que é basicamente saber se o candidato sabe diferenciar qual ângulo de atrito utilizar e se ele lembra que tem que considerar a coesão da base para o cálculo do fator de segurança. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e até mais.